Boa noite a todos. Então, dando continuidade aos trabalhos da noite, iniciamos mais esse Evangelho com o nosso pensamento, nosso coração, elevado ao nosso Mestre Jesus, onde rogamos do alto a compreensão e o entendimento dessas lições que vêm auxiliarmos na nossa caminhada terrena. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então hoje falaremos do amor filial, né? E o amor filial, a gente não poderia deixar de falar inicialmente do quê? Do amor do nosso Pai maior, né? Para conosco. Essa imagem aqui, eu coloquei de amor filial, é uma mãe e um filho, tá? É do filme Nosso Lar. É o André Luiz e a mãe dele quando se encontram no plano espiritual, tá? Então, eu trouxe um trechinho do livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que ele diz o seguinte, desse amor maior, que é o amor de Deus para conosco. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O amor é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine e estejamos sempre sob a lei de responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Então, se nós, cada criatura, né, do universo é reflexo de Deus, então esse Pai nos ama de um tanto que nós fazemos parte dele. Uma vez eu vi uma definição de Deus que eu achei muito interessante, porque às vezes a gente, quando pensa em Deus, a gente ainda vem na nossa mente a imagem de um velhinho, né, sentado numa nuvem, alguém com as nossas características, como um ser humano. E aí às vezes a gente vê catástrofes acontecendo, como a pandemia, a situação que a gente está vendo de calamidade no Rio Grande do Sul, com os nossos irmãos, e a gente deve pensar, poxa, se Deus, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, então Deus deve, na correria do dia a dia, né, com um monte de coisa para fazer, foi dar uma atenção na guerra do Iraque e esqueceu o rio e acabou que inundou Rio Grande do Sul. Mas não é assim que funciona, né? Então a gente tem essa visão às vezes equivocada de que Deus vai cuidar de alguma coisa e esquece da outra, como a gente faz. E eu vi uma definição, eu não lembro quem que falou essa definição, mas ele falou que para a gente tentar entender como seria Deus, era a gente imaginar um aquário. E dentro desse aquário, o peixe seríamos nós, e a água seria Deus. Então Deus está onde? Se Deus já nos envolve como um todo, tudo, né? Desde da menor bactéria até o anjo, é amado por Deus da mesma forma, na mesma dimensão. O que diferencia é o quê? A evolução de cada uma dessas criaturas. Mas um pai e uma mãe, quem é pai e mãe, né, vai saber responder com mais exatidão, mas você ama mais seu filho depois que ele sabe andar, depois que ele está formado, do que quando ele era bebezinho e não sabia nada? A gente não ama um filho pela evolução dele, a gente ama e ponto, né? Se ama quando ele é recém-nascido, se ama quando ele sabe engatinhar, se ama quando ele sabe andar, e todas as fases da sua vida. Assim Deus é para conosco. Então, da mesma forma que Ele ama a menor criatura, Ele ama um anjo que zela por essa criatura. Essa é a dimensão do amor de Deus por nós. E para que a gente pudesse falar sobre esse assunto, eu trouxe algumas perguntas do livro Consolador, também do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E a primeira pergunta: que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Dentro dessa esfera de trabalho, na mais
santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai da infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Eu fiz uma modificação no texto aqui, tá? Coloquei mães em homenagem à Semana das Mães, tá? Mas isso cabe aos pais também, né? Exceto da vida, mas a responsabilidade e o trabalho. Brincadeira, mas o texto ele está assim mesmo. Mas olha a responsabilidade das mulheres, né? Tamanha responsabilidade. Chico dizia que a maternidade era um segredo entre Deus e a mulher, né? Ele sempre falava isso. Então a gente vê o quê? Que dentro do lar, nós sabemos o quê? A nossa família, que é aonde? Quando a gente fala em família, qual que é a primeira referência que a gente tem? Da onde a gente veio, né? Dessa encarnação. Então a gente lembra do quê? Nossos pais, nossos irmãos. Nós sabemos que devido ao processo reencarnatório, que é um processo natural, né? Nós já vivemos outras vezes, né? E trazemos conosco algumas heranças, algumas boas, algumas não tão boas, e precisamos reajustar isso, reparar o mal que a gente fez, né? Fazer parte de um equilíbrio natural que envolve outras criaturas. Então nós voltamos. O primeiro laboratório nosso que nós passamos, que nós precisamos exemplificar, é o nosso lar. Primeiramente dos nossos pais, dos nossos irmãos, aquele ambiente familiar. Ali são colocadas as criaturas que nós temos reajustes a fazer, os primeiros reajustes. Então você está brigado com o seu irmão, você está sem falar com o seu pai, e você está preocupado em reconciliar com um amigo do trabalho, você está só pulando uma esfera, né? Então, nós não temos como fugir desse ajuste. Esse mecanismo de reencarnação, ele funciona assim. Você tem a lição da paciência para aprender. Você vai aprender ela, né? Então, você não tem paciência com seu pai. Você fala, não, eu não aguento. Sai de casa até antes da maioridade. Sempre conflito com o pai. O que você vai encontrar pela frente? Um patrão que vai fazer o papel do seu pai para você, para trazer a lição da paciência para você. Aí você pede as contas. Aí você vai arrumar um namorado, um marido, um vizinho, um sócio, e vai aparecendo, porque a lição é a mesma, você só está fugindo dela. Então Deus ele vai fazendo o quê? Ele vai colocando outras oportunidades para você aprender. E a gente olha para a nossa vida, quantas vezes a gente já fugiu das lições que nós temos que aprender? E até então a gente achava que era o quê? Uma obrigação. Não, mas eu não sou obrigado a aturar isso. Né? Quem ele pensa que é para fazer isso comigo? Então você imagina, se nós não somos capazes de suportar o ambiente do lar, conviver com 4, 5 pessoas, 10 pessoas, como que você quer ajudar, né, no seu papel, na sua responsabilidade com a humanidade? Todos nós temos um papel na sociedade que vivemos. Então, a gente vê pessoas assim, né, equivocadas na relação familiar. É claro que nós sabemos, nós estamos falando aqui de uma situação normal de famílias. Tem os casos bizarros, né, que não tem como avaliar, porque é outra situação, mas que cabe dentro da justiça de Deus. Ponto. Então, primeiro vem a justiça divina. Mas nós estamos falando de situações normais em que uma família, né, e você tem alguns atritos dentro da própria família, com o irmão, com o pai, com a mãe e tal, que fazem com que você abandone aquela situação e vá buscar outra situação. Mas na misericórdia divina é lhe dado outras oportunidades para praticar aquela benfeitoria. Mas e quando acaba isso? Quando você consegue entender o que você precisa trabalhar em você. E é uma tarefa individual. Só eu consigo identificar em mim o que eu preciso transformar.
e me sujeitar ao aprendizado. Então, por isso que Jesus sempre bateu numa tecla, e a espiritualidade fala muito sobre isso, que a gente chega até ao ponto de nos equivocar e falar que já entendeu, que o problema da humanidade é o orgulho e o egoísmo. A gente acha que entendeu, mas quando toca para você olhar para você e identificar isso, a gente não consegue, a gente falha, porque todas as nossas questões, as nossas dificuldades, as nossas dores, se resumem só nessas duas mazelas. Todas as nossas dificuldades na vida se resumem ao orgulho e ao egoísmo. Toda dificuldade que a gente vê no meio político, na violência, na sociedade, tudo é orgulho e egoísmo. Ele vem disfarçado de outras coisas, mas a essência é o orgulho e o egoísmo. Dando sequência nessa mesma pergunta, a mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seu filho primeiramente são filhos de Deus. Desde a infância deve prepará-lo para o trabalho e para a luta que os espera. Tem mãe que só de ouvir isso já abraça o filho. Fala, mas que luta que meu filho vai ter aqui, né? Tadinho dele. Não vou deixar não, né? Tem gente que fala que tem mãe que fala assim, né? Não, eu crio meu filho para o mundo. Ah, é? É. E onde que é o mundo? O quintal lá de casa. Na intenção de proteger, o propósito é nobre, a gente sabe disso, o propósito é nobre. Mas nós temos que entender primeiramente que o nosso filho, primeiramente é filho de Deus. Você sai daquela primeira esfera que você estava, do primeiro laboratório que era o quê? A família dos seus pais, e vai para o outro laboratório em que você faz o papel de pai, e você vai ter os seus filhos. E aí é outro processo também, com criaturas que precisam de reajuste. Então, às vezes, aquela situação que você não suportou com seu pai, que você não suportou com seu chefe, que você não suportou com seu vizinho, que você largou do marido, que você brigou com o vizinho, com o amigo, vem aonde? No filho. E aí? Lembra o que eu disse no início? A gente tem que aprender a lição. Ela vai mudar, só a capa do livro muda. A lição, a hora que você abre, é a mesma. Então vem dentro da sua família de novo o mesmo problema da paciência. E se a gente olhar com um pouquinho de cuidado e atenção, a gente vai conseguir identificar isso. Lembra dos conflitos que você tinha dentro da sua família? Nos seus pais, seus irmãos. Agora vê os conflitos que você tem com os seus filhos. Com a sua esposa, com o seu esposo. As diferenças. Os calcanhares de Aquiles. São os mesmos. Como eu disse, muda a capa do livro. Mas a lição ainda é a mesma, né? Bom, vamos seguir, né? Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abuso da liberdade, controlando-lhe as atitudes e consertando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Então, a obrigação nossa, né, como pai, da mesma forma que os nossos pais fizeram conosco, é o quê? É dar a direção, conduzir aquelas criaturas que não têm condição de se conduzirem sozinhas. É igual uma planta, basta pensar numa planta. Se você planta uma planta e não cuida dela, o que acontece? Ela se retorce toda, o galho vai para o chão, né? Vai para cima do muro do vizinho, chega a um ponto até de parar de crescer, parar de desenvolver. Vocês veem alguma semelhança com o ser humano quando não é podado, quando não é direcionado? Então o filho, né, da mesma forma que nós, né, fomos, eu espero, tem que ser o quê? Direcionado, né? Algumas coisas têm que ser podadas. E a gente, às vezes, no nosso equívoco, tem um palestrante, o Rossandro Klenger, sempre bate muito nessa tecla. Ele fala que os pais geralmente fazem o quê? Tem uma vida sofrida, trabalha o dia inteiro, estuda à noite, né?
naquela correria, sai 5 horas da manhã de casa, chega meia-noite, naquela labuta danada, consegue conquistar alguma coisa na vida, com muito sacrifício, é uma pessoa honesta, trabalhadora. Quando ele tem filhos, ele fala com essas palavras: tem a infelicidade de dizer, não quero que meu filho passe porque eu passei. Por que será que ele fala que esse pai, essa mãe fala com infelicidade? Né? Tem a infelicidade de falar isso. Porque você só é o que você é pelas dificuldades que você passou. São a lapidação necessária. É a poda da árvore que foi feita em você. Por isso você conseguiu crescer, produzir, ser forte, dar frutos. E nós, como pais protetores, às vezes o que nós fazemos? Tiramos isso do nosso filho. Não, meu filho não vai trabalhar, ele vai só estudar. E aí você enche o seu filho de coisas, ele não tem o prazer de conquistar nada. Um monte de brinquedo, um monte de tudo. O que acontece? Como que é as crianças hoje que a gente percebe? Você vê criança de 5, 6 anos falando que está entediada. Eu estou entediado. Eu vi a minha sobrinha falando isso. Eu estou entediado, padrinho. Falei, espera para você ver o que te aguarda. Você vai ver o que é entediado. A gente é capaz de ver isso. A gente vê umas crianças hoje com comportamento e com umas atitudes que a gente, quando era criança, a gente sequer pensava nisso. Frustração, né? A criança frustrada. Por quê? Porque não ganhou o brinquedo que queria, porque não está com o celular. Então, às vezes, a gente, como pai, o que a gente faz? A gente fica o dia inteiro fora. Quem tem criança pequena, né? Fica o dia inteiro fora, chega em casa à noite, através de um sentimento de culpa. É sentimento de culpa. Por mais que você tenha consciência do que você está fazendo, faz o quê? Deixa a criança fazer o que ela quer. O problema é que criança não tem condição, nem organização para tocar a vida sem controle. Ela pede por controle, ela pede por direcionamento. Então o que o pai faz? Deixa o celular com a criança, né? E a criança some. É como se tivesse tirado a criança da casa. Você dá um celular para uma criança, ela só vai te procurar para quê? Procurar um tal carregador da bateria do celular. Então, muitos de nós, equivocadamente, fazemos isso. Por quê? Porque não, poxa, mas eu fiquei o dia inteiro fora, a criança sozinha, e agora eu vou chegar, vou ter que falar não para ela? Vai. Mas ela vai chorar, vai ficar triste? Vai. Mas ela vai aprender que na vida a gente tem frustrações, que na vida a gente vai receber não, e a gente não vai poder parar a nossa vida porque alguém falou não para a gente. E nós pais temos um outro problema, que a gente acha que a gente vai criar filho sem frustração, sem trauma. Você imagina, nós somos criaturas imperfeitas, vamos criar outras criaturas imperfeitas, e você acha que não vai ter nenhum trauminha ali? Agora eu pergunto, lembra dos seus pais? A maioria da nossa geração apanhou, os pais eram rigorosos, não tinha essa moleza que tem agora, né? Ficava de castigo, era rigoroso, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que... E você ama menos seu pai e a sua mãe por causa disso? Eu garanto que não, por causa disso não. E nós hoje vemos pais fazendo o quê? Filhinho, você me ama? Olha a preocupação. Precisa do quê? De uma comprovação, um carimbo ali. Estou fazendo um bom trabalho, deixa eu confirmar. Agora, uma criança tem condição de analisar o que é o amor? Saber o que é o amor? Através de um marshmallow ela muda de opinião. Então, olha o nível de carência dos pais, não é dos filhos, dos pais. Vocês lembram dos pais de vocês perguntarem se vocês amavam eles? Também nunca meu pai falou isso para mim. Ai, meu filho, você me ama? Por que será que nós temos essa preocupação hoje? Então, nós temos que ter a consciência o seguinte: eu estou fazendo o meu melhor, mas
Pode haver falhas? Com certeza. Porque senão, olha só, a gente está falando de um pai maior. Deus é nosso pai. Nós falhamos? Falhamos. Então há possibilidade dos nossos filhos falhar? Há possibilidade dos nossos filhos falhar. O que vai ocasionar e ser o fator decisivo é o seguinte: você fez o seu papel ou não? Porque se você não fez, aí sim, aí você vai se sentir mal, culpado. Mas se você fez, vida que segue. Como diz o Chico, um dia o presidente da Federação Espírita de Minas procurou o Chico. Chico, estou preocupado com meu filho. O menino está assim, está assado, reclamou do menino. Aí o Chico falou assim: mas vem cá, quantos anos ele tem? Ele fez 18. Ele é de maior então. É de maior. Então você deixa ele viver a vida dele. Você cumpriu o seu papel de pai? Sim. Então você deixa ele viver a vida dele. Porque senão, se der errado, ele vai falar que viveu a sua. Mas seja o primeiro a estar com a mão estendida se ele cair. Esse é o papel de pai. É assim com o nosso pai. Nós não caímos, nós não erramos. E nosso pai faz o quê? Está com a mão estendida para nós. Sempre, né? Deus não nos ama mais nem menos. Um dia eu falei isso que eu vou falar agora, a pessoa se ofendeu, mas Deus ama você que está aqui sentado ouvindo uma palestra sobre o Evangelho, do mesmo jeito que Ele ama o pior criminoso que está lá na cadeia. A pessoa falou: não pode. Porque a gente quer de novo comparar Deus conosco. Ele ama, acreditem. Nós só estamos em degraus diferentes. Lembra, você não ama mais seu filho porque ele já sabe andar. Você ama ele desde quando ele não sabe andar, quando ele engatinha, quando ele anda, quando ele vira doutor, quando ele vira professor, quando ele vira advogado, Você não ama ele por escala. O amor de pai não é escalonado conforme o desenvolvimento do filho. Você ama e ponto. Acabou. Né? Eu até ia comentar no slide passado, mas eu lembrei agora. O que a gente às vezes vê a pessoa fazendo? Né? Num ambiente nosso, religioso. Cadê fulano? Eu não trouxe. Mas por quê? Ele não gosta de vir. Mas quantos anos tem seu filho mesmo? Tem 7. E quando ele não quer ir na escola, você deixa ele ficar em casa? Quando ele não quer tomar banho também, então ele não toma. Então, evangelizar, que é muito mais importante que a escola, muito mais importante que tomar banho, você não obriga a vir? Mas é que eu respeito a opinião do meu filho. Com 7 anos. Você está agredindo o seu filho. Se você não faz ele cumprir as obrigações do seu ciclo da sua família. Ele precisa disso. Todos nós aqui lembramos do quê? Quando a gente morava com os nossos pais, a gente ia onde? Ia onde ele ia. Se ele fosse na igreja evangélica, a gente ia na evangélica. Você não tinha gostar. Você não tinha querer. Porque se dependesse da gente, o que a gente queria? Ficar em casa, jogando bola, assistindo televisão. Mas seu pai falava o quê? Se arruma que a gente vai para a missa. E você ficava lá na missa. Podia não prestar atenção, mas você ficava lá, né? E nós, né, vamos postergando isso. Eu trouxe essa imagem aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, que tem justamente a ver com essa relação do controle, da gente trazer para os nossos filhos a necessidade do quê? Do controle do prazer imediato. Muitos de nós adultos somos fracassados. Quando eu digo fracassado, não é financeiramente, fracassado em todos os sentidos, porque a gente não sabe controlar o prazer imediato. O que é isso? Você quer tudo, mas tem que ser agora. Então você quer um carro novo, tem que ser agora, mas você não pode. Não, mas eu quero agora. Então eu vou lá, faço uma prestação acima do que eu posso pagar, né? E fico durante 36 meses aflito, porque chega no final do mês, se eu quebrar uma unha ou se eu tiver que fazer um tratamento num dente, eu já não vou conseguir pagar a prestação do carro. Se eu tiver uma gripe, eu tenho que tomar um chá de limão, porque se eu tiver que comprar um remédio, eu não pago a prestação do carro. Por quê? Porque eu não sei esperar. Então, eu trouxe essa pesquisa aqui, foi feito por esse Walter Mischel, um americano. Ele fez essa pesquisa que acabou sendo chamada de o teste do marshmallow.
Na verdade, usaram marshmallow porque é o doce mais comum lá nos Estados Unidos, mas era feito com qualquer doce. Como que ele fazia esse teste? Ele pegava várias crianças com a faixa etária, se eu não me engano, de 3 até 10 anos, colocava numa sala, naquela sala típica de laboratório, que não tem nada, né? Só tinha uma cadeira e uma mesa. E tinha um vidro, né? Que ele enxergava de fora para dentro, mas a criança não enxergava que eles estavam sendo observados. Colocava ele lá, primeiro ele pesquisava com a mãe qual era o doce que eles mais gostavam, né? Então, a maioria das vezes era marshmallow. Colocava o marshmallow na mesa, sentava a criança diante do marshmallow e falava o seguinte: ó, o tio vai colocar esse marshmallow aqui, e eu vou dar uma saidinha rapidinho. Se você não comer o marshmallow e esperar o tio voltar, eu te dou mais 2, tá? Mas você não pode sair da sala e você não pode comer o marshmallow. E ele saía da sala e ia observar a criança. Tinha criança que descia da cadeira e ficava contando o rodapé, tinha criança que debruçava na mesa, tinha criança que ficava fazendo 1000 coisas para tentar não comer. E tinha criança, é claro, que o médico batia a porta, a criança comia o marshmallow, né? O que esse teste demonstrou? Essa pesquisa, quem tiver a oportunidade de depois ler o livro ou pesquisar na internet, é considerada a pesquisa mais longa que foi feita até hoje. Ela durou aproximadamente 50 anos, porque ele continuou acompanhando as pessoas. Então, ele acompanhou, por exemplo, no período escolar. As crianças que não comiam o marshmallow na hora, elas eram as crianças que tinham a média melhor na escola. As crianças que entravam para a faculdade e as que não tinham comido marshmallow, eram as que tinham melhor desempenho, menos evasão das aulas. E ele foi acompanhando isso. Tinham uma organização familiar mais certa, nunca tinham passado por problemas de violência, nem problema com a justiça. E ele foi acompanhando essas pessoas. A pesquisa durou aproximadamente 50 anos. Ele se aposentou e quem deu continuidade foi a filha na pesquisa. Ele faleceu em 2018, mas a pesquisa gerou o livro. Então foi observado o quê? A criança, quando ela consegue controlar esse prazer imediato, essa recompensa imediata, a possibilidade dela ter sucesso na vida é muito maior, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Então ele acompanhou, ele viu índice escolar, desenvolvimento. Eram as pessoas que mais tinham feito faculdade do grupo, as que mais tinham curso superior eram as que não tinham comido marshmallow. E ele foi acompanhando. A organização familiar, tinham casado, tinham filhos. As outras, não todas, né? Mas a maioria era assim. Por isso que ele fez a pesquisa. Mas a maioria, às vezes tinha casado, o casamento tinha dado certo, tinha separado, já tinha um filho, era mãe solteira, no casamento tinha dado certo, era pai solteiro, estava com a família mais desorganizada. As que tinham uma vida mais organizada eram aquelas que conseguiam fazer o quê? Reter o prazer imediato, né? Então, só para a gente... Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessário. No processo da educação reconhecida a diversidade dos temperamentos. Hoje a gente tem um filho, você sabe o temperamento dele. Se você tiver 3, 4 filhos, cada um tem uma personalidade diferente. Você cria do mesmo jeito, com as mesmas coisas, cada um tem uma personalidade diferente. Então, eu coloquei a foto aqui do castigo, mas a Anete Guimarães, aquela palestrante, ela conta que os filhos dela, sabe como que ela fazia os filhos dela ficar de castigo? Porque a gente já ficou de castigo, né? Como que você fica quando você fica de castigo? Primeiro que você fica contrariado. Você queria alguma coisa, não deu certo, tá? Sua mãe, pá, põe você lá. Aí você fica lá sem fazer nada. O que você fica? Que raiva, que não sei o quê, que aquela bruxa. Então o que ela fazia? Os filhos que sabia ler, ela pegava um livro de poesia, dependendo da gravidade da falta, era o tamanho da poesia. Mãe, quanto tempo eu tenho que ficar aqui? Até você decorar a poesia. Então como que você vai ficar, né, com um pensamento ruim, espraguejando sua mãe, lendo uma poesia, né? Geralmente ela falou que passava as poesias do Parnaso de Além Túmulo. Então não tem como, né? Os que não sabiam ler, ela colocava para rezar o Pai Nosso. Reza o Pai Nosso para mim ouvir, eu tenho que estar ouvindo.
Então, tinha métodos, tem métodos de você fazer o quê? Aplicar com energia, porque senão nós viramos reféns dos nossos filhos. Hoje as crianças são diferentes das crianças de antes. Lembra que a gente está passando no processo de regeneração do planeta? As crianças são muito inteligentes, elas questionam você, mas por quê? Mas por que ontem você deixou e hoje você não deixa? Então, se você não tiver formas de você conseguir aplicar, às vezes com energia, você perde. E aí você fala, tá bom, vai, toma o celular. Né? E outra coisa, quem é pai, quem é mãe sabe, educar dá trabalho. Educar dá trabalho. Porque não é uma vez que você vai falar para ele fazer tal coisa. Põe um chinelo, tira a toalha de cima da mesa, apaga a luz do quarto. É cansativo. Você tem que repetir aquilo milhares de vezes. E tem alguns pais que simplesmente se cansam. Não vou falar mais nada, deixa quieto. Mas é preciso é preciso. O processo de educação ele é assim, ele é maçante, ele exige dedicação de você, empenho e não querer desistir. É um projeto que Deus coloca na sua mão. Quando você desiste, é como se você pegasse o projeto e falasse, Deus, daqui para frente você vê o que você faz. Não dá não. O problema é que nós seremos cobrados lá na frente, né? Nós seremos cobrados. Qual foi a nossa postura? Qual foi o nosso esforço direcionado? Sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua tarefa pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho é edificante e divino, e que todo desperdício é falta grave. Então a gente precisa ensinar essas coisas básicas para os nossos filhos. São básicas. E tem criança hoje com 10, 15 anos que não tem esse básico. Ele não sabe lavar um copo na casa dele. Por quê? Sempre teve empregada. Então ele não sabe lavar um copo, ele não sabe lavar um chinelo, não sabe às vezes nem lavar o pé dele. Por quê? Faltou o quê? Empenho. Não, você sujou, você lava seu copo, mantém a casa organizada, guarda seus brinquedos. Às vezes a gente faz isso querendo proteger os nossos filhos. O filho entra na sala, vira a sala de perna para cima com um brinquedo, sai e vai embora. Aí você pega a empregada, arruma a sala fazendo um favor. Claro que ela arruma, ela é paga para isso. Só que você está só tirando a oportunidade de ensinar uma lição para o seu filho. Mas eu pago a empregada para isso. Eu sei. Mas seu filho está perdendo uma lição, né? Então tem tarefas que a gente tem que ir repassando para os nossos filhos, para eles criar esses valores, senão vira adulto sem valor nenhum, né? Não sabe dar valor nas coisas. Ensinar-lhe o respeito e infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. A gente tem que ter a consciência que as dores que nós passamos e que passam ainda, às vezes, também vão chegar em outra escala, em outra esfera para os nossos filhos. E como eles vão lidar com isso se a gente não prepara eles para isso? A gente quer criar os filhos dentro de uma redoma de vidro, extremamente frágeis, né? Você imagina, nós somos, né, criaturas que a qualquer momento a gente pode estar retornando para o plano espiritual. Então você cria filhos extremamente dependentes de você. Amanhã você vai viajar, ou você infarta, ou sua esposa morre, seus filhos ficam vulneráveis, extremamente vulneráveis, porque eles não sabem nada da vida. Eles não sabem, eles só sabem viver com você, e você não está mais lá. Nós não temos essa garantia, né? Então vamos dar uma aceleradinha aqui, porque o tema dá para falar a noite inteira, né? Buscará na piedosa mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que cercam os dons sublimes da humanidade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas pequenas glórias da vida material. Então a gente, né, os pais, esquece as glórias materiais da vida terrena e se dedica no quê? Nessas virtudes cristãs que nós temos que passar para os nossos filhos. E o exemplo maior,
a mãe de Jesus, né? Eu trouxe essa imagem porque essa imagem aqui, eu também não sabia, essa imagem de Maria, ela foi psicografada por Chico Xavier, e um pintor paulista retratou, fez o retrato falado. Essa imagem é como Maria aparece na caravana que ela tem no umbral de resgate dos suicidas. Ela tem uma caravana de amparo e assistência aos suicidas, e ele, nessa psicografia, ele fala que essa é a imagem que ela aparece toda vez que, ela surge. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Depois de movimentar todos os processos de amor, e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que o responsável pelo estudo familiar, sem descontinuidade da declaração e do sacrifício, espere a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas amargas, de modo a semelhar-lhe com êxito o campo da compreensão do sentimento. É aquela esfera que eu falei de aprendizado. Ele precisa aprender essa lição? Você tentou de todas as formas, não deu certo? Ele era rebelde, não deu? Então tá, agora ele é de maior? Beleza. Então, a dor, a mãe dor, a irmã dor, como dizia o Chico, vai tomar conta. Ela vai ajudar, né? E com certeza, se não for nessa vida, vai ser em outra, mas vai dar certo. Como poderão os pais permanecer no íntimo do filho? Como poderão os pais despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso, de quem somos filhos? Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nestes filhos adultos, agora adultos, né? Que não lhes aprenderam a palavra e a exemplificação, os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, comparsas do passado delituoso, que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. O mundo educa, né? A gente já não falou isso? A gente já não viu essa frase? Quem não ouve o pai, né? Ouve o mundo. O mundo é um pouco mais severo, né? Tanto é que ele cita aqui: violentos da educação do mundo, né? E o último slide: a dor tem possibilidades desconhecidas. Nós desconhecemos as possibilidades da dor. Agora olha para você e vê o quanto a dor já construiu em você. Você é quem você é através da dor. Se você não evoluiu com a dor, você perdeu a lição. E você deve estar passando por um processo bem paralisante, né? Que caracteriza até alguma enfermidade. Porque a dor, ele tem esse impulso. Ou você vai para frente, ou você arria de vez. Não é assim? A dor, ela faz você tomar uma providência. Você é obrigado a tomar uma atitude. Se você não toma atitude, o que acontece? Você entra em depressão, você acabrunha, você definha. A dor, ela é como se fosse um cutucão que você leva. Ó, vamos, anda, faz alguma coisa, sai desse momento de inércia que você está. Então a dor faz isso. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mister que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo burril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Então, meus irmãos, é como eu disse: se a gente não evoluir agora, a gente evolui na próxima reencarnação, mas todos nós iremos evoluir, de uma forma ou de outra, né? Como filhos, depois como pais, depois como filhos de novo, como pais de novo, mas a lição, ela tem que ser aprendida, né? O bom é que nós temos um pai amoroso que não desiste de nós, né? E está sempre com a mão estendida a nos auxiliar.
Então, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso bondoso Pai, a toda a espiritualidade amiga, que nos envolve, nos ampara e nos assiste todos os momentos. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.